Bahia, fiz meu mestrado lá em um programa interdisciplinar de estudos sobre mulheres, gênero e feminismos, e fiz meu doutorado aqui na UFMG em psicologia, né? Desde 2020, finzinho de 2020, eu sou professora aqui no departamento de psicologia, na Fafiche, e desde então eu tenho atuado na extensão universitária com projetos voltados, né, principalmente para a questão da saúde sexual e saúde reprodutiva, feminismos decoloniais e a atuação da prática profissional da psicologia nos serviços, né, de atenção a vítimas de violência sexual e aos casos de abortamento previsto em lei. O GEPSILA é um grupo de extensão, né, que surge em 2017, na época eu estava no doutorado ainda, e ele surge de uma parceria do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conexões de Saberes, com a Comissão de Mulheres do Conselho Regional de Psicologia daqui de Minas Gerais. É uma iniciativa, inclusive, de fortalecer a articulação da universidade com o sistema conselhos, e uma iniciativa muito bem sucedida, porque a partir do GEPSILA a gente constrói o primeiro encontro nacional de pesquisa e ativismo sobre aborto. Em 2020, quando eu assumo como professora do departamento, eu retorno com a proposta do grupo, que acontece, né, tanto com espaços de estudos, então pesquisas que são realizadas, né, pelos estudantes, lendo trabalhos acadêmicos e produzindo reflexões, como projetos de extensão que são vinculados a esse grupo. Um desses projetos é a construção do EMPA, que é o Encontro Nacional de Pesquisa e Ativismo sobre Aborto. Nós tivemos a 4ª edição no ano passado. E o outro é a vinculação com um projeto de pesquisa que eu tenho realizado atualmente, que é o mapeamento da condição de funcionamento do serviço de aborto legal no Brasil. A partir da experiência, né, com o GEPSILA, com a construção dos EMPAs, que são esses encontros que eu falava para vocês, a gente promoveu um estágio no ambulatório Borges da Costa, no HC, no Hospital das Clínicas aqui da UFMG, no fim do ano passado. E nesse estágio a gente tinha atuação, né, de psicologia junto a mulheres vítimas de violência sexual. Esse estágio encerrou no semestre passado e a gente viu, né, a partir da avaliação da própria equipe, a necessidade de continuar essa aproximação da psicologia no serviço, e a gente fez isso a partir do projeto de extensão Psicologia, Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva, onde a gente estabelece, né, espaços de acolhimento, não só para os usuários do serviço, mas também para a própria equipe. Quando a gente pensa, né, no contexto de criminalização do aborto, ainda que tenha permissivos legais, a gente sabe que os membros da equipe vivem os seus próprios conflitos, inclusive conflitos dentro aí dessas relações interprofissionais. E é muito importante a gente entender que enquanto o aborto for criminalizado, mesmo as pessoas que recorrem ao direito já previsto em lei, mesmo os profissionais que estão amparados pelo Código Penal e pelas normas técnicas equivalentes, eles vão ser criminalizados, eles vão ser perseguidos. Então, descriminalizar o aborto em sua totalidade é uma forma de proteger as vítimas de violência, aos profissionais que acolhem essas pessoas, as mulheres que têm gestações, né, de fetos com síndromes e condições de incompatibilidade com a vida, e também aquelas que veem a sua própria vida em risco em razão de uma gestação que não tem como, né, ser bem sucedida em seu termo. Para além de ser uma assinte à Constituição Cidadã que rege o nosso país, esse projeto desvela o que tem de mais sádico na iniciativa de alguns setores, né, da nossa representação política formal. Estou dizendo disso porque quando a gente pensa nessa equivalência que está sendo colocada, né, nessa PL, a gente está dizendo efetivamente de que as condições de saúde física e psíquica de pessoas vítimas de violência sexual não devem ser consideradas. É essa a mensagem que essa PL coloca. E impor a gravidez, né, em decorrência de violência sexual é tortura. Gravidez forçada é tortura. Isso é uma postulação que as organizações internacionais já reconhecem. Então é importante a gente dizer também que os índices de violência sexual no Brasil, seguindo aí uma realidade de toda a América Latina, são aviltantes. Então a gente tem aí um cenário com um alto índice de violência sexual. E violência sexual, gente, é o tipo de crime que ainda é subnotificado, principalmente quando a gente fala de crianças, adolescentes e jovens, porque a maior parte dos abusadores são pessoas próximas, no vínculo familiar, conhecidos, companheiros, namorados, pessoas que são mais difíceis para a vítima denunciar.
Então a gente está dizendo que essas meninas, essas mulheres vão ser perseguidas, né, assim, por muitas vezes terem demorado de conseguir ser acolhidas no serviço de segurança pública, no serviço de saúde, no serviço de assistência. A gente está dizendo que essas meninas elas vão ser novamente violentadas porque efetivamente nós, enquanto sociedade, e o Estado, enquanto serviço de política pública, falhamos em protegê-las. Nós estamos dizendo que elas vão sim ter que pagar, e pagar com o próprio corpo, pagar com o sofrimento psíquico que está atrelado a manter uma gravidez, fruto de uma violência, né, a termo, a ter um filho, né, que pode remeter a esse momento de trauma. A gente está dizendo que elas são as responsáveis. E se a gente pensa no histórico da América Latina, isso não é tão incoerente, porque as mulheres sempre foram responsabilizadas. A gente está falando de um território que esterilizou mulheres negras no Brasil, mulheres indígenas no Peru. A gente está falando de um território em que a gente tinha até bem pouco tempo a realidade, né, de mulheres terem que levar a termo gravidezes, né, de fetos anecéfalos, porque isso ainda era considerado um procedimento que não deveria ser realizado. E aí a gente tem que pensar que esse país tem uma dívida com o que significa a implementação, né, dos acordos feitos na Conferência Internacional do Cairo e na Conferência Internacional de Beijing. Nós não cumprimos o que foi estipulado ali, no que tange à defesa dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos. E esses conceitos, né, direitos sexuais, direitos reprodutivos, muitas vezes chegam para a população como algo que é muito distante ou que está resumido ao direito ao aborto. Isso não é verdade. Direitos sexuais e direitos reprodutivos podem ser resumidos, a grosso modo, como a possibilidade de você viver a sexualidade e a potencialidade reprodutiva sem coerção, sem violência, sem constrangimento. Isso significa um grande privilégio no nosso cenário nacional, porque a maioria das meninas e mulheres vivenciam a sua sexualidade com coerção, com violência e sem a possibilidade de exercer autonomia. Então, a gente tem um compromisso de ser parte da solução, né? Depois de tantos anos sendo parte do problema. A gente precisa considerar as hierarquias que colocam, por exemplo, mulheres em situações limites, né? No campo da sua própria designação existencial. A gente tem que considerar, por exemplo, a maternidade compulsória que é colocada para algumas pessoas, né? A gente tem que considerar que a violência não pode ser normatizada, e a violência em nenhum aspecto. Não só a violência sexual, como a gente tem dito, né, em razão da PL, mas também as violências institucionais que acontecem dentro dos nossos serviços de saúde. A experiência do parto já é uma experiência carregada de simbolismos, né, e significados dentro da nossa cultura. Então a gente precisa entender que quando ela está marcada pela violação de direitos, pela contenção física, pela humilhação social, pela negação de analgesia, como ainda acontece, a gente está falando também que isso tem afetações no campo da saúde mental. Não existe violência física que não produza violência psicológica. Não existe violação do corpo e dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos, que não vão impactar em como esse sujeito, né, elabora a sua própria experiência, a sua própria sexualidade. Então, pensar a saúde reprodutiva num país como o nosso, em que tantos direitos foram historicamente negados, é também pensar a necessidade de acolher as mulheres e as pessoas com úteros e as meninas nas suas subjetividades, né? E nesses processos de subjetivação que são marcados pelas nossas estruturas desiguais. E percebam, diferença não é desigualdade, mas ela é transformada nisso dentro dos nossos modelos sociais. E o que a gente vê mais uma vez com essa PL é essa incitação à desigualdade, né? Essa incitação à deturpação do que já é um direito garantido. E é importante que a gente diga que as pessoas, né, que estão aí agora acompanhando tramitar essa PL também já estão em sofrimento psicossocial. Também já estão pensando como será, né, a vida delas caso elas precisem ou não acessar serviços. Meninas, mulheres, pessoas com útero que já precisaram acessar esses serviços estão, ao longo da transmissão, né, das imagens desses deputados, revivendo cenas traumáticas que elas provavelmente já passaram. A gente precisa falar disso com as nossas mães, com as nossas avós, com todas as pessoas, né, com quem nós convivemos e que podem ter ideias deturpadas sobre o que significa o direito à interrupção voluntária da gravidez. A gente precisa reconhecer, né, a última pesquisa nacional sobre aborto, a última pesquisa nacional domiciliar sobre aborto, diz que 1 a cada 7 mulheres já fez ou fará um aborto durante a sua vida reprodutiva. Isso significa que todas nós conhecemos mulheres que abortamos, todas nós. E são mulheres que nós amamos, são mulheres que nós admiramos, são mulheres que nós respeitamos,
São mulheres que foram nossas médicas, nossas professoras, nossas tias, nossas irmãs, nossas madrinhas. Nós não devemos pensar que a questão é sobre ser a favor ou contra o aborto. A questão é, nós somos a favor ou contra que essas mulheres que por inúmeros fatores, em algum momento das suas vidas, precisaram abortar, nós somos a favor ou contra que elas sejam privadas da liberdade. Nós somos a favor ou contra que a vida delas seja limitada a essa experiência. E a gente tem pensado no fortalecimento de espaços para pensar essas discussões a nível intelectual, a nível acadêmico e a nível sociopolítico. O GEPSILA é um desses espaços que tem construído, né, os encontros nacionais. A página do GEPSILA é gepsila.fmg no Instagram e também o Núcleo Conexões de Saberes, né, que chama Núcleo Conexões UFMG, também no Instagram, onde a gente tem, né, fomentado muitos desses debates. Acho que é importante saber que essa é uma pauta de todos, de todas e de todos.